Vou estar falando hoje sobre esposas de pastores. Sila, uma cooperadora na obra de Deus, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, que diz assim, no versículo 2: Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, e vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se dele. Então, nós vemos aqui que quem encontra aqui é Paulo, que encontra com Áquila e Priscila. Eles eram pessoas que tinham a mesma profissão. Então, receberam Paulo em sua casa para que pudesse estar trabalhando junto com eles, empregado, né? Porque Paulo fazia tendas e a profissão deles era tenda. Então, por certo, eles não eram ainda, né, convertidos ao Evangelho, porque eles não receberam Paulo como um evangelista, como um missionário, mas receberam ele como um empregado. Mas ali, ele, ouvindo, por certo, Paulo, o evangelho, eles se converteram. E se convertendo, eles dedicaram a obra de Deus, assim como Paulo era missionário, eles também estão agora convertendo ao evangelho, se dedicam à obra do Senhor. Nós vemos aqui que Priscila, uma mulher cooperadora, e Deus mostra ao mundo o valor da cooperação para o progresso do seu reino na terra. Priscila foi uma mulher espiritualmente madura. Uma mulher madura é uma mulher que ela entende o chamado de Deus. E espiritualmente, né, que tem muitas mulheres que servem ao Senhor, mas não recebe, né, a palavra com aquela dedicação, conversão, porque a obra do nosso Deus precisa de pessoas maduras que entendem, né, o chamado que Deus tem na sua vida. Priscila deixou muitos exemplos para nós para serem seguidos. Ela era uma mulher que evangelizava. Ela, convertendo ao evangelho, ela logo, junto com seu marido, ela foi fazer a obra de Deus, e fazendo a obra de Deus, ela evangelizava. Eles evangelizaram em Roma, Corinto e Éfeso. Era uma mulher trabalhadora. Ela ajudava seu marido na fabricação de tenda. Olha que trabalhar, né, os dois juntos na mesma profissão não é fácil, mas ela fazia isso com toda boa vontade, junto com seu marido, trabalhando, fazendo tenda, porque era a profissão. Então, nessas confecções, nós vemos aqui que ela olha para o trabalho de maneira que era algo que ela não agariava coisas para, muitas das vezes, seus benefícios à custa de outras pessoas, mas ela sim trabalhava junto com seu marido para poder ter, né, se manter a vida e continuar, né, fazendo a obra de Deus, mas também trabalhando. Nós vemos aqui que ela era hospitaleira. Então, Priscila deixou grandes exemplos. Era uma mulher madura na palavra, espiritualmente. Era uma mulher que evangelizava. Ela era hospitaleira. Vê que Paulo ficou na casa dela 18 meses, 1 ano e meio. Nós vemos aqui que ela também abriu as portas para o evangelho na sua casa. Quantas das vezes isso acontece? Quando eu, olhando aqui a história de Priscila e Áquila, eu lembro que quando nós saímos também
para fazer a obra de Deus. Chegamos em uma região onde a igreja estava em reforma e reformando, não tinha como quase os irmãos reunirem. Então, muitas das vezes, escola dominical era, né, na varanda da minha casa, na minha sala, até na minha cozinha. Eles lecionavam lições com criança, com jovem e às vezes até com novos convertidos. Então, muitas mulheres às vezes fecham a porta, não deixam, né, que as pessoas venham em sua casa, não contribuem muitas das vezes para ter uma amizade sadia, ou abrir as portas para que as pessoas estejam na sua casa, ou evangelizando, se for necessário, né, às vezes entrando também na sua casa, como eu estou contando aqui. Eles lecionavam escola dominical na minha casa, até que construíram os departamentos para que tudo fosse de maneira agradável. Mas enquanto construía, para que as pessoas não ficassem desamparadas, eu abri a porta da minha casa para que eles pudessem estar ali ensinando a palavra de Deus. Muitas das vezes é necessário alguém fazer isso. Então ela abriu as portas da sua casa para acolher a igreja de Deus também. Então uma mulher o quê? Hospitaleira. Quantas das vezes alguém também é preciso estar na nossa casa, chega pessoas, às vezes o lugar que a gente mora não tem um hotel para hospedar, às vezes a pessoa que vem para trazer a palavra, um missionário, e aí nós temos que abrir a nossa porta da nossa casa, fazer, né, os afazeres e também ser hospitaleira, porque aí aquela pessoa vai ter que hospedar onde? Na casa do obreiro. É muito difícil, às vezes hoje em dia quase isso não existe mais, mas em muitos lugares que não tem hotel, não tem como as pessoas, né, ir para um outro lugar, então ele vai para a casa do obreiro e ali a mulher ela tem que ser o quê? Hospitaleira, saber tratar, preparar pessoas para que esteja junto dela, ajudando ela. Uma certa ocasião chegou um ônibus, né, um especial, e eles estavam de passagem. O lugar onde que a gente morava não tinha como eles parar em algum lugar para alimentar. Então, quando chegou ali na nossa igreja, eles estavam, né, reuniu ali conosco naquele dia, fiz uma janta e eles foram embora, chegaram de madrugada em casa. Se eu despedisse eles sem, né, dar alimentação, não tinha lugar nenhum aberto para que eles pudessem alimentar. Mas quanto eles ficaram agradecidos de eu ter feito a alimentação e eles saíram alimentados. Então, muitas das vezes a esposa do obreiro é necessário que ela esteja fazendo isso, né? Em muitos lugares, não em todos. Então, ela era uma mulher cheia de fé. A gente tem que pedir a Deus fé. Fé, sabe por quê? Porque as pessoas também estão olhando para nós. Uma certa ocasião nós estávamos com uma festa marcada e a seca estava muito grande, era um povoado, então não tinha como receber, tinha que receber na igreja, na minha casa. E aí alguém falou, cancela a festa, não está tendo água porque está muita seca, tem até gado morrendo, criações. E eu falei, olha, eu creio num Deus que tira a água da rocha. E Jesus fez aquilo, preparou uma pessoa da cidade sem saber, chegou lá, levando uma pessoa que furava um poço artesiano. E no dia da festa tinha água jorrando. Nós temos que ter fé. Fé para que eles vejam que realmente Deus faz quando nós temos fé. Mulher de pastor, seja uma mulher prudente, hospitaleira, que tenha fé, porque através de você muitos vão crer, porque é isso que Deus quer fazer. Você também foi chamada para fazer a obra do Senhor. Olha aqui, ela sendo cheia de fé,
e mesmo diante das perseguições, não deixou de servir a Deus. Quantas das vezes na obra do Senhor nós somos perseguidos, temos as dificuldades, mas não podemos deixar de servir. Ou muitas das vezes desanimar nossos esposos e dizer, vamos embora, as pessoas aqui não merecem, vamos voltar. Não, vamos seguir em frente, Deus nos dará vitória, Ele vai nos dar força e seguir, porque ela mesmo diante das perseguições, ela não desistiu, continuou servindo ao Senhor. Priscila, nós estamos aprendendo com ela, era uma serva do Senhor, procurava aprender e crescer, aleluia, nos caminhos do Senhor. É isso que Deus quer conosco, nós temos que procurar aprender cada dia mais, crescer espiritualmente também, na palavra, no conhecimento, para ajudar outras pessoas, para servir a Deus melhor. Priscila era uma professora, ela instruiu Apolo na verdadeira palavra de Deus, na doutrina do Senhor. Priscila não colocou seu coração nas coisas daqui, mas sempre desprendida junto com seu marido a fazer a obra de Deus, que ele tinha confiado, quer dizer, Deus confiou a obra ao seu esposo e ela junto com ele, ela sempre ali lutando em prol da obra do Senhor. Você, mulher, você foi chamada, continue lutando, não pare, mesmo diante das lutas, da perseguição, o Senhor vai te sustentar. Já passei momentos muito difíceis, o qual eu olhar para cima e pensar, Senhor, será que o Senhor está me vendo? E Ele trazer uma pessoa distante e dizer, olha, aquele dia, aquela hora, você diz, se eu estava te vendo, eu te digo, eu te vejo. Deus está te vendo neste momento. Devemos pedir a Deus que sejamos como Priscila, aleluia, que como ela podemos fazer a diferença em qualquer situações, dentro e fora de casa. Conhecer a palavra de Deus com profundidade e ser auxiliar de maneira integral ao Evangelho de Cristo. Quem sabe você é uma pessoa que trabalha, né, mas serve ao Senhor, é esposa de pastor, mas olha, seja hospitaleira, faz alguma coisa em prol da obra de Deus. Você é mulher chamada, ungida pelo Senhor. Deus tem algo na tua vida. Ei, Deus te ama. Ele te chamou para esta grande obra. E quem te chamou é poderoso para te capacitar, para te dar vitória, te encher do Espírito Santo, ser uma mulher de fé. É só pedir a Ele, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça e você vai rompendo em fé e prosseguindo, fazendo a obra do Senhor junto com seu companheiro, porque Ele tem algo grande para as vossas vidas, para as nossas vidas. Que Deus te abençoe.